Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como vimos, o governo Lula recusou 3 pedidos formais do governador Cláudio Castro para o envio das Forças Armadas ao combate contra os narcoterroristas no Rio de Janeiro. Nem mesmo o empréstimo de blindados federais foi autorizado sob pretextos burocráticos. Mas agora esse vagabundo que foi colocado na presidência da República decretou o GLO em Belém para o evento da COP30. Enquanto eu for presidente, não tem GLO. Foi autorizado o emprego da GLO. Breaking news aqui na CNN Brasil, em Belém, para garantir a segurança da COP30. Enquanto a violência explode nas favelas cariocas, o governo federal mobiliza as Forças Armadas não para defender brasileiros acuados pelo crime, e sim para garantir conforto e segurança a líderes estrangeiros em um evento que trata da farsa do aquecimento global, que agora mudou para mudanças climáticas. Ou seja, quando o inimigo é o tráfico, Lula cruza os braços. Quando o risco é manchar sua vitrine internacional, ele convoca o exército. No entanto, mesmo sem a ajuda do governo federal, a Operação Contenção, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, entrou para a história do Rio de Janeiro como uma das mais eficazes e letais no combate ao crime organizado. Dos 117 mortos, 99 já foram identificados como criminosos ligados ao tráfico, a maioria com extensa ficha criminal e mandados de prisão em aberto. O levantamento revelou algo ainda mais grave. Parte dos narcoterroristas vinha de outros estados, do Pará, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraíba e Espírito Santo, comprovando a expansão nacional das facções e a necessidade urgente de integração entre as polícias estaduais. Apesar das baixas entre os agentes, 4 policiais mortos e 14 feridos, a operação conseguiu atingir o núcleo duro do Comando Vermelho, facção que impõe leis próprias e domina comunidades inteiras há décadas e que ficou mais forte e organizada a partir de 2022, quando o ministro Edson Fachin proibiu operações policiais e voos de helicópteros nos morros do Rio. Operação necessária para combater a criminalidade, para acabar com o terror que acontece na vida das pessoas todo dia. Ela foi essencialmente necessária. Quem quis ir para a mata, quem quis enfrentar, encontrou de frente as 2 forças mais bem preparadas do Brasil, o BOPE e a CORE. Nada fará o estado do Rio de Janeiro retroceder. Nós continuaremos enfrentando e agora enfrentando mais ainda, derrubando barricadas, tirando armamento. Quem portar arma está cometendo, sobretudo, armas de guerra. Com base nos dados coletados, o governo fluminense prepara um plano de retomada das áreas dominadas pelo tráfico, combinando ações sociais e reconstrução comunitária. Castro também afirmou que não vai parar e que outras operações já estão sendo programadas. Mais do que combater o crime organizado, eliminando 117 eleitores do Lula que promoviam o terror na cidade do Rio, esta operação tem o potencial de mudar completamente o cenário eleitoral para 2026. O posicionamento em defesa do crime, o culto à bandidagem e a demonização da polícia estão fazendo o Lula derreter perante a opinião pública. A mega operação do Rio mirou o Comando Vermelho, mas acabou acertando também o Partido dos Traficantes. Lula não será reeleito. E é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Mas antes, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, conteúdo como o desse vídeo você jamais verá na imprensa tradicional ou na grande mídia. Sendo assim, se você acha importante esse nosso meio de comunicação, se você valoriza o jornalismo independente, que fala sobre qualquer assunto, sem filtro, sem medo e sem rabo preso, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade contribuindo com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com
Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que ficarei imensamente grato. Feito! Então vamos lá. Enquanto a esquerda arranca os cabelos diante do que chama de chacina, o cidadão comum chama de faxina. A mega operação que mandou uma leva de narcoterroristas direto para o colo do capeta foi recebida com alívio pela maioria dos brasileiros. Gente que não aguenta mais viver refém da criminalidade. O discurso patético do Luciano Huck, cheio de indignação cênica, não reflete em nada o sentimento de quem vive no mundo real, de quem enfrenta o medo de sair às ruas em uma cidade que é todos os dias aterrorizada por delinquentes defendidos pelo atual governo. 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número, tem 120 mães que enterraram seus filhos. O país está cansado dessa hipocrisia, cansado da inversão de valores. Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, dia 1º de novembro, aponta que após a operação, o governador Cláudio Castro alcançou 40% de aprovação entre moradores do Rio de Janeiro e região metropolitana, o maior índice desde 2022. Veja bem, estamos falando do Datafolha. No domingo, o governador foi recebido com aplausos de pé durante a missa na paróquia Santa Rosa de Lima, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Agora preste atenção nesta pesquisa. Um levantamento da Genial Quest mostra que a maioria da população do RJ aprova a ação e também defende novas operações semelhantes em outros locais. Vamos ver aqui algumas respostas e ver se corroboram com o que você pensa, o que você responderia, hein? Vamos ver juntos? Você diria que aprova a operação? Olha aqui a quantidade, mais da metade respondendo, 64% dizendo sim. 64% dos moradores do estado do Rio de Janeiro, tá? Aprovam a mega operação policial. 27% desaprovam. 6% responderam que nem aprova nem desaprova, nulos. E não souberam ou não quiseram responder, 3%. Temos mais uma página dessa pesquisa. Os moradores também responderam se consideraram um sucesso ou um fracasso a operação. Na sua opinião, a operação foi, para 58%, um sucesso. 32%, um fracasso. Outros 6% disseram que o resultado depende e 4% não souberam opinar. Ainda sobre a operação, nós temos mais uma página aqui para compartilhar com vocês. Vejamos juntos aqui a pergunta. Na sua opinião, a polícia deveria realizar operações como essa em comunidades? Seja em outros locais semelhantes, comunidades, favelas, morros, em outros locais do Rio de Janeiro. Para 22%, não deveria. Mas olha aqui a quantidade, 73% responderam que sim, deveria realizar operações semelhantes também em outros locais do RJ. E 5% não souberam ou não quiseram responder, tá? Essa pesquisa foi feita pela Genial Quest, restrita ao Rio de Janeiro. Já a Atlas Intel fez uma pesquisa de âmbito nacional. Vamos ver. Perguntou aos entrevistados a nível nacional se eles aprovam ou desaprovam a operação. Vamos ver os resultados. 55,2% dos brasileiros aprovam a mega operação das comunidades do Rio, 42,3% desaprovam e 2,5% não souberam responder à pergunta. Mas o mais surpreendente é que 87,6% dos moradores de favelas aprovam a operação. Estamos falando daquela população que a esquerda usa como massa de manobra e sempre diz que é a que mais sofre quando a polícia sobe o morro. Pois bem, o povo que eles dizem proteger quer a polícia perto e, de preferência, mandando os traficantes pra vala.
A pesquisa Atlas Intel divulgada hoje revela que 8 em cada 10 moradores de favelas no Rio aprovam as ações da polícia da última terça. 87,6% dos moradores de comunidades da capital fluminense aprovam a operação, 12,1% desaprovam e 0,3% também não souberam responder. Convenhamos, esses 55% de brasileiros que aprovam a mega operação no Rio de Janeiro simplesmente não tem como votar no Lula, nem em qualquer outro representante do Partido dos Traficantes. Não tem como imaginar que 58% da população que considerou a operação um sucesso e aplaudiu a neutralização de 120 narcoterroristas, entregando seu voto para esse sujeito. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Pra quem que rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. Muita gente dizendo que CPX é a abreviação de complexo, né? Negativo. Não é abreviação de complexo. Tá? CPX significa cupincha, parceiro do crime. Tá? E eu tenho a oportunidade de conversar com diversos policiais do Rio de Janeiro, tá? Inclusive policiais que atuam em unidades especializadas daquela polícia. Temos vários policiais honestos no Rio de Janeiro, vários policiais honrados no Rio de Janeiro, que se revoltam com esse tipo de situação. Eu tenho certeza absoluta que se fosse outro candidato naquela condição, ele provavelmente sequer sairia vivo daquele local. É uma contradição moral. Quem apoia a lei e a ordem não vota em quem protege o crime e promove o caos. O governo Lula teve nas mãos a chance histórica de receber apoio direto da inteligência e das Forças Armadas dos Estados Unidos para combater o PCC e o Comando Vermelho. Mas o que fez? Recusou. O Planalto barrou a iniciativa americana que pretendia classificar as duas facções mais perigosas do país como organizações terroristas. E não parou por aí. Negou 3 vezes ajuda ao governador Cláudio Castro, recusou o uso das Forças Armadas e se opôs à decretação da GLO. Eu não quero as Forças Armadas, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. No Brasil de hoje, o inimigo não está apenas nos morros. Ele despacha de dentro do Palácio do Planalto. Bom, a verdade é que a segurança pública sempre foi o calcanhar de Aquiles da esquerda. E, ao mesmo tempo, a pauta mais urgente para a maioria dos brasileiros. Enquanto o cidadão comum clama por ordem e justiça, a esquerda insiste em políticas que protegem o criminoso e punem o policial. Sendo assim, a direita precisa focar em um trabalho de conscientização para que todas as camadas da sociedade brasileira entendam de uma vez por todas a origem do problema. São provenientes de políticos de esquerda as leis que soltam bandidos, os discursos que demonizam a ação policial, os projetos de desencarceramento. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Os indultos, as famigeradas saidinhas e as audiências de custódia que transformam o flagrante em liberdade provisória. É também da cartilha esquerdista que nasce o absurdo do auxílio reclusão, o prêmio estatal pela reincidência. O resultado de tudo isso é um país que figura ano após ano entre os mais violentos do planeta, com mais de 60 mil mortos por ano, vítimas de uma criminalidade que prospera sob a complacência ideológica de quem governa. Vou colocar um trecho de um vídeo aqui do canal, onde faço uma análise do filme Tropa de Elite. Preste atenção. Em 2007, o pessoalista José Padilha lançou o filme Tropa de Elite. Wagner Moura, também pessoalista de carteirinha, interpretava o Capitão Nascimento,
um policial branco e violento do BOPE, que subiu o morro com sua equipe para oprimir e esculachar os moradores das comunidades cariocas. O capitão do BOPE, dando uma sequência de tapas no adolescente que trabalhava para o tráfico, levou os espectadores ao delírio. O filme arrebentou nas bilheterias, só que o anseio ideológico do ator era que seu personagem fosse considerado um vilão, ou no máximo, um anti-herói, exatamente como qualquer professor de humanas consideraria. Mas ao contrário disso, Capitão Nascimento se tornou um herói aclamado de norte a sul desse país. A decepção foi tão grande que no segundo filme resolveram deixar o policial do BOPE mais brando, mais consciencioso. E para rivalizar com ele, criaram uma espécie de herói defensor dos direitos humanos. Colocaram na história justamente um típico pessoalista professor de humanas, um personagem inspirado no Marcelo Freixo, um acadêmico descolado que discursava sobre a superlotação nos presídios, que dizia que o bandido é uma vítima da sociedade, que lutava contra as milícias, contra a corrupção na PM, que defendia todas as pautas progressistas e ainda pegava a ex-mulher do Capitão Nascimento. Porém, não adiantou. Para a frustração do Wagner Moura, o personagem pessoalista não convenceu ninguém, e foi o Capitão Nascimento do primeiro filme que continuou sendo o modelo de herói que enchia o brasileiro de esperança. Tanto que um tempo depois, um outro capitão apareceu em rede nacional, esculachando com os bandidos desse país. E assim, conquistou também o coração do brasileiro. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. Pronto. Depois disso, aquele então desconhecido deputado do baixo clero foi catapultado à condição de mito, alcançando nada menos que a presidência da República. E por sua vez, o Capitão Nascimento permanece como a voz implacável da resistência contra o sistema. O brasileiro de verdade, aquele que acorda cedo, que trabalha duro, que paga seus boletos, que luta para proteger a família e mantém sua fé em Deus, repudia com todas as forças essa cultura de bandidolatria da esquerda, que transforma criminosos em vítimas e trata heróis fardados como vilões. A direita já entendeu que seu candidato para 2026 precisa se posicionar como um Bukele versão brasileira. E quem de fato incorporar isso de forma audaciosa atropelará o PT. Mesmo com o sistema jogando contra, mesmo com possíveis fraudes nas maquininhas do Bangladesh e do Butão, pois como já expliquei diversas vezes, a fraude não se dá de forma generalizada em todo o processo eleitoral, nem teria como. A alegação dos especialistas em segurança cibernética é que, supondo que queiram tentar falsificar uma eleição, algumas urnas precisam ser selecionadas para a instalação de uma programação maliciosa. Por exemplo, um sujeito digita o número do candidato X, mas internamente o software registra o voto para o candidato Y. Só que não teria como fazer isso em uma grande quantidade de urnas, pois seria facilmente identificado. Ou seja, se um candidato tiver uma votação de fato muito expressiva, ele tem plenas condições de ganhar o pleito, mesmo que algumas maquininhas estejam programadas para favorecer o seu opositor. Nesse caso, a fraude só cumpre seu objetivo se a disputa for acirrada, o que não era o caso de Bolsonaro e Haddad em 2018, mas que talvez fosse o caso de Bolsonaro e Lula em 2022. Mas enfim, se mega operações contra o crime organizado forem recorrentes, muitos jovens pensarão 10 vezes antes de se envolver com facções criminosas. Se o sujeito que desfila pela comunidade com um fuzil na mão tomar um pipoco certeiro de um sniper, o próximo traficante vai pensar 10 vezes antes de ostentar a metralhadora. É claro que investimento em cultura e educação é essencial, ninguém discute isso, mas são medidas de longo prazo que demoram décadas para surtir efeito.
O Brasil não tem esse tempo. Hoje o Brasil é um narco-estado onde mais de 60 mil corpos são espalhados pelo chão todos os anos, vítimas da criminalidade. Aqui se mata mais que a Síria em guerra. Somos um dos países mais violentos do mundo. Precisamos de uma resposta imediata. E ela definitivamente não virá de oficinas de hip hop, de aulas de capoeira ou de saidinhas de Natal. Ela virá com tolerância zero ao crime, operações consistentes e ininterruptas como as do Complexo da Penha e do Alemão, conduzidas por policiais preparados e juridicamente amparados para agir sem medo. É urgente uma reforma legislativa que encerre o ciclo das saidinhas, das visitas íntimas, das audiências de custódia e de toda a engenharia jurídica que protege criminosos enquanto algema a polícia. E quanto à eterna desculpa da falta de verbas para construir presídios, sempre é bom lembrar, cadeia, como coração de mãe, sempre cabe mais um. O que não cabe mais é a cumplicidade institucional que promove o caos e aprisiona o cidadão de bem. Se você gostou desse vídeo, se você acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere, de verdade, ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix todo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!